há muitos, muitos anos. É uma história de libertação, de justiça, de conquista de direitos, de luta por uma vida digna. É uma história que mete trabalhadores, trabalhadores unidos, trabalhadores organizados. Esta é uma longa e bonita história. O mutualismo é o precursor das organizações sindicais. As primeiras movimentações organizadas de trabalhadores aconteceram nas primeiras décadas do século XIX. Em 1849, os metalúrgicos exigem uma redução dos horários e conseguem. Em 1852, é constituído o Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. Mas é em 1870 que, de uma forma organizada, surge em toda a sua dimensão o movimento operário, para 2 anos mais tarde, José Fontana criar a Associação Fraternidade Operária, o primeiro núcleo organizado de vários ofícios. Este é um ano de forte movimento grevista. A 1 de maio de 1886, dão-se os acontecimentos de Chicago. Trabalhadores em luta pelas 8 horas de trabalho são assassinados. São os mártires de Chicago. Em memória desses mártires, em 1889, os congressos socialistas internacionais decidem marcar uma jornada de luta para o dia 1 de maio. Participam na decisão 3 portugueses. O primeiro 1º de maio, como Dia Internacional dos Trabalhadores, foi comemorado em 1890. E Portugal associa-se às comemorações. Associa-se fazendo várias concentrações um pouco por todo o país, nas empresas, mas associa-se sobretudo fazendo uma romagem aqui, a este túmulo, ao túmulo de José Fontana. Pode-se inferir daí que terá sido uma justa homenagem ao principal organizador da Fraternidade Operária, mas terá sido também uma homenagem sentida a todos aqueles que deram a vida por esta luta. Eu tinha dito inicialmente que esta era uma longa e bonita história. É também uma história de abnegação e sofrimento. Em 1890, é criada a União Operária 1º de Maio, que reivindica as 8 horas de trabalho diário. Em 1909, realiza-se o primeiro Congresso Operário e Cooperativista. A Carta de Amiens e o sindicalismo revolucionário impulsionam o movimento operário. Os números não deixam dúvidas. 14 greves em 1908 contra 162 em 1911. No ano seguinte, é decretada uma greve geral. Em 1914, a União Operária Nacional é a primeira organização unitária de trabalhadores que virá dar origem, em 1919, à Confederação Geral do Trabalho, CGT, que se assume desde logo como a mais representativa organização de trabalhadores. A CGT marca uma greve geral em 1920. Durante todos esses anos, o 1º de maio continua a ser o grande dia de luta dos trabalhadores. A 28 de maio de 1926, é derrubado o poder democrático instalado em 1910 e instaurada uma ditadura militar. Cessam as liberdades democráticas. Sucedem-se os presos políticos. António de Oliveira Salazar toma posse da pasta das Finanças e a 5 de julho de 1932 é nomeado presidente do Conselho. Premonitoriamente, Salazar diria 1 ano mais tarde estar há tanto tempo no poder e tão tranquilamente como se ameaçasse nunca mais deixar de estar. A resistência ao novo regime manifesta-se. Várias revoltas são esmagadas. Nos 1º de maio de 31 e 32, a polícia carrega sobre manifestantes. Há mortos e feridos. Realizam-se greves. Os trabalhadores resistem. Em 1933 entra em vigor o Estatuto Nacional do Trabalho e a Constituição Corporativa, que servirá de base ao Estado Novo. Os sindicatos livres e independentes são proibidos e são substituídos por sindicatos corporativos afetos ao regime. Em reação, a CGT, a Comissão Intersindical CIS e a Organização dos Sindicatos Autónomos marcam para 18 de janeiro de 34 uma greve geral. Uns dias antes, responsáveis da organização são presos. Devido à má coordenação de direção, o 18 de janeiro não corresponde às expectativas. Pequenas ações isoladas acontecem no país, mas é na Marinha Grande que a greve geral atinge dimensão. Os trabalhadores resistem às forças militares.
Depois do 18 de janeiro, as organizações sindicais sofrem um abalo. Várias publicações sindicais são proibidas. Aparece a imprensa clandestina. Salazar diria que politicamente só existe o que o povo sabe que existe. A censura abate-se sobre todas as publicações. Multiplicam-se as revoltas. As prisões estão cheias. É preciso que se diga que os trabalhadores nunca desistiram. Em pleno fascismo, as comissões de unidade de Praça e de Jorna desenvolvem forte movimento grevista nos campos e nas fábricas. Em plena Segunda Grande Guerra, em 41 e 42, os trabalhadores das cinturas industriais de Lisboa e Setúbal desenvolvem também eles um forte movimento grevista. As organizações de trabalhadores sempre foram importantes instrumentos de resistência ao fascismo. E o 1º de maio foi sempre um dia de resistência e luta, mesmo sob forte opressão. Nos anos 60, inicia-se a guerra colonial que potencia o descontentamento face ao regime. As greves dos trabalhadores agrícolas iniciadas em 1 de maio de 62 pelas 8 horas de trabalho atingem grande dimensão e são coroadas de êxito. Em 68, os trabalhadores da Carris realizam a greve da mala e não cobram bilhetes. Entretanto, Salazar cai da cadeira e Marcelo Caetano ascende ao poder. Estávamos a 26 de setembro de 1968. Começa uma aparente abertura que ficou conhecida como a Primavera Marcelista. A luta no interior dos sindicatos corporativos ganha outra dimensão. Bancários, caixeiros, metalúrgicos, lanifícios, jornalistas, químicos, propaganda médica e outros começam a ter direções anticorporativas, uma vez que deixa de haver necessidade de homologação governamental das eleições para os corpos gerentes. Apesar disso, o Sindicato dos Ferroviários é ocupado pela PIDE ao reclamar a liberdade de associação. As greves multiplicam-se e são desenvolvidas sobre grande tensão emocional. A PIDE marca presença durante as paralisações, tentando criar um clima de medo. Antes do 25 de Abril, muitas foram as empresas que tiveram processos de luta. A empresa Barros foi uma delas. A quando da marcação de uma greve, a PIDE irrompeu pelas instalações dentro, com cães, com todo o arsenal bélico, tentando criar um clima de medo, tentando impedir que se realizasse a greve. No entanto, ela realizou-se. Foram 60 trabalhadores que foram despedidos, ficaram sem emprego, e naquela época ficar sem emprego era gravíssimo. Pois muito bem, é esta coragem destes trabalhadores que é admirável. Em 1970, nasce a Intersindical. 1 de outubro, data do envio da convocatória para a primeira reunião intersindical, ficará na história como a data da fundação da maior e mais representativa organização social portuguesa. 1 de outubro é a data da convocatória da primeira reunião intersindical e fica como a data do nascimento da CGTP Intersindical Nacional. Mas essa primeira reunião aconteceu de facto a 11 de outubro de 1970 e era uma reunião entre sindicatos com direções anticorporativas. Essa reunião visava debater aspectos das convenções coletivas de trabalho, dos horários, da censura, da liberdade de reunião. Imediatamente dessa primeira reunião saiu um telegrama dirigido ao governo de protesto, um telegrama de protesto contra a proibição da realização de uma Assembleia Geral do Sindicato dos Metalúrgicos e também uma exposição sobre a liberdade de reunião. Digamos que era a contestação ao quadro legal existente que crescia. Os caixeiros conseguem a redução do horário de trabalho para as 44 horas, mas o governo anula a decisão pelo exemplo que poderia constituir. Os trabalhadores fazem uma manifestação de protesto e são reprimidos. Os hospitais enchem-se de feridos. Entretanto, os bancários, com a prisão do seu dirigente Daniel Cabrita, protestam na Baixa de Lisboa. O confronto com a polícia causa 9 feridos. O verão de 1971 fica marcado pela violência. Dirigentes sindicais são presos, as direções suspensas e as sedes encerradas. A PIDE marca presença nas reuniões intersindicais. Em 1972, no Porto, juntam-se 40 mil pessoas numa manifestação. Os metalúrgicos conseguem, no Norte, em algumas empresas, que o 1º de maio fosse feriado. Nos primeiros meses de 1974, o movimento de contestação ao regime é imparável. Grândola Vila Morena, 25 de abril de 1974.
O movimento das Forças Armadas põe fim a 48 anos de ditadura fascista. Nesse dia, os operários da MAG estavam em greve. A Intersindical reúne a 26 e toma a decisão de organizar e comemorar o 1º de maio em liberdade. A Junta de Salvação Nacional declara o feriado nacional. Quem aqui esteve no 1º de maio de 1974 não mais esquecerá a emoção. Foi a mais impressionante manifestação de massas alguma vez realizada em Portugal. A partir daí, o 25 de Abril passou a ser definitivamente uma revolução popular e os trabalhadores passaram a fazer parte do processo de democratização do país. Nesse dia, nesse 1º de maio histórico, este local foi mágico. A partir daqui generalizam-se importantes conquistas laborais e sindicais. Verificam-se aumentos de salários, redução do horário de trabalho, um mês de férias com respectivo subsídio, 13º mês, a proibição do despedimento sem justa causa e a participação na gestão da Segurança Social e Inatel. A 27 de maio é instituído o salário mínimo que beneficia mais de 50% dos trabalhadores. O direito à greve e liberdade sindical são reconhecidos e exercidos. A luta dos trabalhadores passava agora a ser feita no quadro de um Estado de Direito democrático. A 25, 26 e 27 de julho de 1975 realiza-se o primeiro Congresso e em janeiro de 1976 o Congresso de todos os sindicatos, que consolida a CGTP como a grande central sindical unitária dos trabalhadores portugueses. É a sua ação junto dos trabalhadores, a sua capacidade de mobilização e de luta, que leva a alterações significativas na qualidade de vida e no alargamento de direitos. O 1º de maio continua a ser um dia de referência dessa luta. A CGTP comemora o 1º de maio em mais de 70 localidades por todo o país, do continente às ilhas. Mas este lugar onde nos encontramos é especial. Este lugar coloca Lisboa à cabeça das capitais europeias onde o 1º de maio é mais impressionante e mais bonito. Este é o lugar histórico do 1º de maio em liberdade. Quando estendemos o olhar lá para o fundo e vemos um mar de gente solidária, é difícil não sentir uma emoção muito especial. O 1º de maio é o espelho do estado da sociedade. No final dos anos 70, a situação social agrava-se. Alguns direitos conquistados começam a ser postos em causa. Em 1982, com a AD no governo, em março, a CGTP convoca uma greve geral. A tensão que se vivia no país era grande. No 1º de maio desse ano, no Porto, aconteceu o impensável. A repressão volta às ruas. 2 trabalhadores são mortos e vários outros são feridos. A CGTP responde com nova greve geral a 11 de maio. O 8º governo fica politicamente isolado. Entretanto, surge em Portugal o escândalo dos salários em atraso. A CGTP denuncia o escândalo nas ruas. Maio volta a ser um grito de protesto e reflete o agravamento das relações laborais, da qualidade de vida e do emprego. Mais tarde, outro grito de alerta vem de Braga. É a denúncia do trabalho infantil. A CGTP volta a empunhar a batuta da luta. O 1º de maio da CGTP, na sua grandiosidade, é ainda o contraponto ao egoísmo e individualismo do final dos anos 80. Em 1987, com o PSD com maioria absoluta, a CGTP entra no Conselho Permanente de Concertação Social, criando novos espaços para o desenvolvimento da luta em torno dos direitos e interesses dos trabalhadores. O final da década de 80 conhece várias tentativas de revisão da legislação laboral no sentido da liberalização. Em 87, maio é imenso. A 28 de março de 1988 é decretada uma greve geral que fica como a maior alguma vez feita em Portugal. Maio desse ano trouxe um mar de descontentamento para a rua. A luta valeu a pena. O pacote laboral não viria a ser tão grave quanto inicialmente pretendido. No início dos anos 90, ganha força a luta em torno das 40 horas de trabalho semanal no máximo, reivindicação lançada no 1º de maio. Em 1998, após uma luta que durou meses contra uma interpretação abusiva de um patronato retrógrado que não aceita a redução dos horários, o objetivo é alcançado.
O 1º de maio desse ano lança as 35 horas semanais como objetivo de luta para os tempos seguintes. O emprego entra nas preocupações centrais dos portugueses e a CGTP adere a manifestações europeias onde se exige uma Europa com maior coesão económica e social, mais solidária e com maiores garantias dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Nessa perspectiva, filia-se na Confederação Europeia de Sindicatos, encetando uma ligação mais próxima ao movimento sindical europeu. As permanentes tentativas de moderação salarial, a injusta distribuição da riqueza, a dignificação do trabalho e do trabalhador, a formação profissional, a destruição do aparelho produtivo, a defesa da segurança social e das funções sociais do Estado, a melhoria das pensões de reforma, a escandalosa sinistralidade laboral, o combate ao racismo e à xenofobia, de tudo isto se tem feito a luta dos trabalhadores. Em 1999, em março, realiza-se uma das maiores manifestações dos últimos anos. Em perigo, retrocessos na legislação laboral que põem em causa direitos adquiridos com Abril. Patronato e governo pretendem condicionar o direito a férias à assiduidade, incentivar e generalizar o trabalho a tempo parcial, confundindo-o com horário completo, retirar do conceito de retribuição as componentes variáveis dos salários, por forma a pagar menos nos subsídios de Natal, férias, doença e desemprego, nas pensões e outras prestações da Segurança Social. Diminuir as horas consideradas de trabalho noturno, forçando os trabalhadores a trabalhar o mesmo, por menos salário, e atribuir às associações patronais o direito de participarem na elaboração da legislação laboral, um direito que a Constituição atribui à Assembleia da República e organizações representativas de trabalhadores. Em 1999, é de novo um pacote laboral que traz os trabalhadores à rua. Como sempre, são os direitos dos trabalhadores a acender a luta e é esta o motor das transformações sociais e laborais no sentido positivo. Uma luta que prossegue pelo reforço da contratação coletiva, pela segurança no emprego, por tudo aquilo que maio representa. Deste edifício atrás de mim saíram as mais importantes propostas para uma melhoria qualitativa da vida dos trabalhadores. Saíram também as decisões mais importantes em matéria de ações de luta realizadas pelos trabalhadores no pós-25 de Abril. É um edifício histórico para a cidade de Lisboa. Melhor, é um edifício histórico para o país. É a sede nacional da CGTP. Ali respira-se história, respira-se futuro. Novas ações de luta se vão realizar. Novos 1º de maio com as suas gigantescas manifestações se vão suceder. Esta é uma história que está longe do fim. Como diz o poeta, o que é preciso é ter confiança. Se fizermos de maio a nossa lança, isto vai, meus amigos, isto vai.